Olá, meus irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus que seja com todos. Irmãos e amigos, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da gente repassar, informar, educar o nosso povo, a população de um modo geral e mais especificamente o povo de Deus, em relação à política. Antes eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Oséias, no capítulo 4 e versículo 6, que diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, há neste versículo uma declaração do profeta, que recebeu de Deus para falar contra os sacerdotes de Israel sobre o não ensinamento, a falta de dedicação em instruir o povo a respeito da lei do Senhor. A falta de conhecimento, de um modo geral, isso é prejudicial para qualquer população, qualquer país, qualquer cidade. E o nosso povo, principalmente o povo cristão, precisa ser esclarecido sobre isso. Hoje eu tenho a consciência de que política é algo sagrado. E se nós olharmos por este ângulo, essa sacralidade na política, a gente vai diminuir drasticamente as falhas humanas, e principalmente os impulsos avarentos que muitas vezes são despertados, e até mesmo entre nossos irmãos com relação à política, a projetos políticos. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, principalmente no Antigo Testamento, nós estudamos na escola dominical quase que a vida toda sobre a política em Israel. O relacionamento político entre Deus e os reinos de Israel, ou seja, os reis que passaram por Israel. Então, quando você estuda o livro de Reis, você estuda política em Israel. Ok? E você vê o que Deus exige, os princípios, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, os reis que foram aprovados, os reis que foram reprovados, tudo isso a gente estuda na escola dominical e a gente não consegue trazer isso para o nosso exemplo diário, para a nossa vida democrática aqui no nosso país. E é nesse sentido que eu gostaria de trazer para vocês essa reflexão. Romanos capítulo 13, Paulo diz que as autoridades são constituídas por Deus. Daniel escreveu pelo Espírito de Deus que é Deus quem estabelece reis, Deus é quem retira reis. E ele foi um estadista, Daniel foi um funcionário público de altíssimo nível, porque estava nele o temor do Senhor, que segundo Salomão, que foi outro rei, que no seu início da sua carreira fez algo extraordinário em Israel. E ele revela em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso estava em Daniel, estava em José, que foram homens que foram usados por Deus para fazer política de forma sagrada. Então, quando a gente passar isso para a igreja, passar isso para os irmãos, quando eu falo igreja, não estou me referindo à minha denominação apenas, mas o cristianismo de um modo geral. Como é que os nossos sacerdotes do cristianismo estão encarando isso? Estão ensinando para o povo de Deus? O povo de Deus está sabendo? Ou estão como estavam os habitantes de Nínive, que o Senhor disse para Jonas que eles não sabiam discernir o que era mão direita e o que era esquerda? Então muitos de nós
estamos na mesma situação em relação à política. Não sabe dizer, não sabe discernir o que é política, não sabe. Muitas vezes, irmãos, eu vejo nos grupos, né, de WhatsApp, né, a reclamação: não fale assunto político. Não fale assunto. Aqui não é permitido falar assunto, como se fosse algo do diabo, como se fosse algo terrível, quando a política faz parte da nossa vida, na educação, como no transporte, segurança pública, tudo isso, a habitação, emprego, renda, tudo isso faz parte da nossa vida, e a política está diretamente ligada a essas pastas, a essas demandas. E por que não falar disso? Então, assim, e muitas vezes ainda existe uma incoerência tremenda, né, por parte de alguns, de não fale nisso aqui, não fale na igreja sobre política. Mas, no entanto, quando chega o momento político, existe a síndrome de Nicodemos, né? E foi ter de noite com Jesus às escondidas para não ser visto pelos homens, né? Então, quando chega o momento da campanha, a síndrome de Nicodemos permeia entre os sacerdotes, principalmente, e saem fazendo coisas incoerentes e às vezes até coisas criminosas, né? Crime eleitoral, cometendo absurdos, querendo induzir o povo a votar em A, a votar em B, sem dar o esclarecimento necessário. Eu tive o prazer e a honra de escrever um pouquinho sobre isso neste livro, né? A Igreja e a Segurança Pública, que o pastor Edson Oliveira dos Santos, que é meu pastor presidente aqui em Extremóis, me deu também a honra de prefaciar este livro. Aqui também tem alguma coisa que a gente faz algumas colocações sobre isso, né? E o pastor Edson falou muito bem sobre a importância desse tema. Então, gente, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pessoal, é que está na hora da gente começar a falar sobre política dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios cristãos. Afinal de contas, o nosso povo, a igreja, vota, faz parte do processo democrático de direito, tem todo o direito de ser ensinado sobre política. E nós líderes, temos o dever de ensinar o nosso povo. Quando eu falei que o que Salomão escreveu em Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, logo mais à frente ele esclarece sobre isso. Ele explica o que é isso, né? A Bíblia se auto-explica. Então, se no capítulo 1 ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mais na frente, no capítulo 8, ele diz o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor, capítulo 8, versículo 13. Temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa eu aborreço. Isso é o temor do Senhor, né? Entenda-se também como boca perversa, lábios que falam mentiras, que enganam, que levam, induzem as pessoas ao erro, sem fundamento bíblico, ou mesmo até sem fundamento científico, apenas usando falácias para enganar a população. Então isso é boca perversa também, tá? Então, meus irmãos, é lamentável que o que a gente vê entre nós cristãos e mais ainda cristãos evangélicos, né? É a gente se deparar com situações como essa, né? De muitas vezes nas redes sociais, aquele repúdio, não fale disso aqui, não fale de política aqui, como se isso fosse algo estranho, como se isso fosse algo letal, abominável. Pelo amor de Deus. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, é lícito pagar o tributo a César? E o Senhor pegou a moeda e disse assim: de quem é essa insígnia? E eles disseram: é de César.
Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus em momento algum repudiou a política. Quando ele estava diante de Pilatos, e Pilatos disse assim, tu és o rei dos judeus? Ele disse, tu o dizes. Entenderam aí? Quer dizer, Jesus não repudiou o seu título de rei, de governante. Quando a gente ora, como Jesus nos ensinou, né? A oração, como muita gente diz, oração do Pai Nosso. Lá na oração você está dizendo assim, venha a nós o teu reino. O que é reino, gente? É governo, é política, entendeu? Política de alto nível, santa, sacra, aquela que o Senhor vem reinar aqui, os seus 1000 anos aqui na terra, ele vai mostrar para esses nossos políticos como é que se faz política, como é que se governa o mundo, não é apenas uma cidade ou um estado. Então não há espaço na Bíblia para se vomitar, para se rejeitar a política, como eu achava no início da minha carreira cristã, eu achava que política era coisa do Satanás. Porque no Brasil, esse tema, essa prática, por a gente se excusar, não querer participar, para não se contaminar, acabou dando espaço para os bandidos serem eleitos. E aí tomaram conta do pedaço, né? E muitas músicas foram feitas, né, corroborando com esse entendimento, né? Como aquela do sambista, né, eu esqueci o nome dele agora, mas dizia, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Então essas músicas, as Praça é Nossa da Vida, os programas de humor, né, que traziam a figura de um político como um ladrão, como um corrupto, quer dizer, tornou o conceito de política na cabeça de muitos como algo abominável. O que não é, o que não deve ser. E nós agora temos a responsabilidade, o dever, diante de Deus e dos homens, de ensinar o povo o que é isto. Para que isto? O governo humano foi dado a permissão por Deus. E por isso que Paulo diz, é Deus quem estabelece as autoridades. Tá certo? Então, conto com a colaboração, a compreensão de vocês. Estudem, busquem o conhecimento do Senhor. Tá? E abominem as práticas nefastas. Compra de voto. Né? Induzir as pessoas a votar em tal candidato. No momento da política, aparece inúmeras ações de caridade. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos acordar para essas coisas, irmãos, e vamos ensinar o povo de Deus, vamos ensinar os nossos amigos que isso é sagrado, que isso é sério, lidar com o dinheiro público, o dinheiro do povo. Não é você fazer enriquecimento ilícito, não é você buscar interesses particulares, tá? Você tem que saber fazer isso de forma honesta, sincera, buscar recursos para que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isto é de interesse de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo, isso é interesse de Deus. Então, meus irmãos, fica aqui, e amigos, a todos que assistem e participam do meu canal, se inscreva no meu canal. O objetivo principal do meu canal é levar informações, é dialogar com vocês e mostrar para vocês a importância que tem o conhecimento de Deus e o conhecimento também político, científico, para que todos possam, de alguma forma, contribuir uns com os outros, tá certo? Então fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, forte abraço, inscreva-se no meu canal, tá? Sou Reginaldo Balduino, estou candidato a vereador aqui em Extremóis e conto com a sua participação consciente na política de 2020. Abraços.